Boa tarde para todos. Que Jesus nos abençoe, né? É uma alegria estarmos juntos mais uma quarta-feira, nesta casa que é a nossa casa, né? A casa que nos traz bênçãos de luz, que nos dá paz, que quando a gente às vezes chega tão desesperado, a gente consegue encontrar um apoio, toma o passo e sai daqui melhor, né? Então é tudo. Sem essa casa nós não somos ninguém, porque é uma casa de Jesus, é uma casa de estudo do Evangelho do Cristo. Nós escolhemos o tema hoje, a Boa Nova. Esse livrinho aqui, esse não é antigo, né? Francisco Cândido Xavier. A Boa Nova é do espírito Humberto de Campos, mas eu acho que aqui, não sei se ele chama, Humberto de Campos. O espírito ainda não tinha colocado Irmão X, porque depois que o Chico recebeu da família de Humberto de Campos um processo grande, dizendo que eles queriam os direitos autorais dos livros, né, que Humberto de Campos psicografava através do Chico, e a justiça negou, porque disse que ele não estava vivo, era espírito, então, que eles não tinham direito. Então, nesse livrinho aqui, é um livro que ele conta os principais passos de Jesus na época, né, de que ele esteve encarnado, e como ele escolheu os apóstolos, tudo. É bonita a história. Então, nós escolhemos falar da Boa Nova porque justamente os historiadores, quando eles vão procurar a história daquela época, um pouquinho antes de Jesus nascer, Roma estava comandada por Caio Júlio César Otávio. E ele era tão bonzinho, né, como todos os Césares, que ele se denominou Augusto. Augusto, melhor de todos. Mas ele tinha uma coisa de interessante. Ele, na época do Caio Júlio, o Augusto, não havia guerra. Tinha acabado todas aquelas guerras. A última guerra foi um irmão dele que matou o irmão adotivo, que matou o pai para usurpar o poder e tal, mas foi para a guerra e depois, ele não conta o que aconteceu aqui, mas eu sei que inusitadamente quem tomou o lugar foi o Caio Júlio, né, que era filho. Então, não tinha guerras. Então, até os lugares mais longínquos de Roma, que pertenciam a Roma, houve uma época de paz, de harmonia, porque os filhos primogênitos, aqueles filhos moços, né, arrimos de família, não eram convocados para guerrear. Então, houve assim uma época em que houve muito assim, construção de monumentos, construções belíssimas, né? Houve uma época que mecenas, vamos dizer assim, e povoou-se de artistas, né? Que é Virgílio, Horácio, Ovídio, Salústio, Tito Livre, Mecenas, né? Foi denominado o século de Augusto essa época, né? Porque muita coisa boa aconteceu. E mesmo o imperador, ele foi uma pessoa que reformou os costumes daquela época, restaurou das tradições mais puras, né, da família. Então, ele teve que banir sua filha porque ele era, assim, rigoroso nessa questão de direito, de honestidade, né? E ele teve que banir a filha dele por causa de bastante, vamos dizer assim, a filha dele houve muitas confusões na corte que ela promovia, e ele teve que banir para a ilha de Pandatária, a única filha dele. E tinha uma coisa também inusitada, ele era doente.
o Caio Lúcio, Caio Júlio, né? Caio Júlio César Hurtado. Ele era doente, então ele tinha umas feridas que apareciam no corpo, que tinha que ficar com as pernas tudo enfaixado, né? Cheia de unguento e enfaixado. O peito dele também estava sempre enfaixado porque ele se resfriava à toa para ele não tomar lá, coitado. Então, eu acho que foi assim, a espiritualidade já colocou a pessoa certa no lugar certo, né? E o povo feliz da vida, um povo contente naquela época. E os historiadores falam assim, nossa, mas por que será que teve essa bonança? Mas a espiritualidade maior, através de Humberto de Campos, nos fala que Jesus estava prestes a renascer. Então, alguns daqueles que iriam ser os seus apóstolos já estavam descendo à terra, já a espiritualidade superior já estava, que estava acompanhando Jesus, já estava na psicosfera, né, da região. Então, tudo isso facilitou para que acontecesse a vinda do Messias numa época que era necessária, que ele tinha programado. A gente vê, imagina, que a gente aqui está numa casa de Jesus. Quando a gente chega aqui, chega aborrecido, magoado, você senta na cadeira, você faz uma prece, você começa a revigorar as energias. Agora, vocês já imaginaram quando Jesus esteve aqui? O que deveria ser? Ele tinha um magnetismo que era irresistível. Irresistível. Quando a gente lê esse livro, A Boa Nova, eles contam vários casos, que eu vou contar para vocês as primeiras, vamos dizer assim, as primeiras aparições de Jesus, né, as primeiras preleções de Jesus, aqui que é o capítulo 3 do livro de Humberto de Campos, Boa Nova. A gente fica imaginando, porque tem um livrinho chamado Ave Luz, que é um livrinho psicografado por João Nunes Maia, se eu não me engano, o espírita Shaolin. Ele fala de todos os apóstolos e todas as dificuldades que os apóstolos tinham em todos os sentidos das virtudes, do perdão, né, do medo, da intransigência, etc, etc, indulgência. Então é um livro muito bonito, mas todos os apóstolos já vinham preparados para a missão. Eles sonhavam, durante o sono eles sonhavam, porque a gente sabe que a gente esquece, né? Quando chega aqui para reencarnar, você esquece. Quantas pessoas vêm programadas para ser médium? Eles falam de 200 que estudaram, que se prepararam lá, 20 vêm, mas só 2 que mais ou menos, talvez não sejam, vamos dizer assim, completistas, mas que quase completam a sua missão. Então, imagina se eles não tinham que ter essa ajuda espiritual para eles lembrarem e saber, porque todos eles sabiam que eles tinham uma missão. Não sabiam que tipo de missão que era, mas sabiam que eles seriam chamados em determinado momento. É muito bonito o livro, chama Ave Luz. E aí, então, procura na internet, quem quiser ler, porque é interessantíssimo, né, o livro. E então a gente fica imaginando que aqui que é uma casa dele, que está por prepostos dele, nós já sentimos assim, imagina como seria, né? Às vezes quando eu fico lendo o Evangelho, tem uma passagem de Paulo, que ele faz uma cura, num lugarejo que ele para lá, depois que o navio naufraga. E ele então, é interessante que aí a pessoa ficou tão agradecida e traz um boi de presente para ele. E o boi era o maior presente do templo de Jerusalém, né? Quem tinha mais ou menos dinheiro era cabrito, né? E quem não tinha quase dinheiro era pombinha, passarinho. Então ele traz, e aí o Paulo fala, mas eu não sou Deus, porque eles começam a chamar Paulo de Deus, e começa a levantar a saia, eles usavam aquela saia, para mostrar que ele tinha perna, que ele tinha... Eu fico imaginando, quando eu leio
essas coisas, está no Novo Testamento isso daí. Quando eu vejo essas coisas, o que eles passaram, eu fico imaginando, né? Como não seria naquela época, né? Os momentos tragicômicos que aconteciam. Mas, passando dessa época que nasceu Jesus, que nasceu numa estrebaria humilde, né? Quando ele começou as suas pregações, primeiro ele passou no deserto, encontrou o Batista no deserto. O Batista era filho de uma prima da Nossa Senhora, da mãe de Jesus, e da Isabel. E aí que eles tinham mais ou menos um parentesco, longe, mas tinham. Então eles passaram no deserto antes das pregações de Jesus, que Jesus começou a pregar depois que ele foi batizado, né? Pelo Batista, João Batista. E aí, depois que ele foi batizado, né, ele passou, ele começou a andar nos primeiros dias do ano 30. Ele, 3 anos, né, ele faleceu com 33 anos, encarnou. Então, quando ele começou, foram 3 anos que ele se dedicou às leis divinas, né? E ele estava sentado como um peregrino no templo, e estava olhando, meditando, e de repente saíram do templo uns sacerdotes, né? Ele coloca assim, um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosura e originalidade, e pelo seu olhar lúcido e profundo. Mas muitos se afastaram, se assustaram um pouco e se afastaram. E um deles, chamado Hanan, né, H-A-N-A, Tio, que seria mais tarde o juiz inclemente da sua causa, né, na hora que ele foi condenado, ele se aproximou de Jesus e falou assim: Galileu, o que você faz na cidade? Aí Jesus responde: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Ele achou assim meio esquisito o reino de Deus, né? E fala para ele assim: reino de Deus? E quem pensas tu venha a ser isso? Eu estou lendo porque é inusitado, é muito interessante essa fala, dessa e como ele chama os apóstolos dele. Então ele diz assim: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Jesus fala com serenidade. E ele fala assim: obra divina em tuas mãos, ironicamente falando, você é uma porcaria de um nazareno. Nazaré era uma cidadezinha que a turma passava de viagem, né? Um vilarejo era, pequenininha, e já ia para a Grécia, para aqueles outros lados onde o pessoal era mais claro, tinha olhos claros, e o Jesus tinha a aparência, né, de misto, não de judeu puro, né, de misticismo. Então ele diz assim, ó: obra da divina em suas mãos, falou a Hanan, dando uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas você para levar adiante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus, né, planos? Aí Jesus responde calmamente e humilde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Sim, observou Hanan, os ignorantes e todos, estão todos em toda parte da terra. Certamente que este representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já visto alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Nós chamamos a turma de
né, que não iam conseguir nada, porque eles eram porcarias de ignorantes. Então, para ele era estátuas de lama. O sacerdote, né, pergunta, aí Jesus fala, sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conhece Roma e Atenas? Ele falou: conheço o amor e a verdade. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanan. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha que coisa linda. Então, ele não tinha nada, o problema dele não era armas, era amor. As armas de Jesus eram amor que ele tinha no coração por todos aqueles, mesmo aqueles que ainda estavam arraigados ao orgulho, à vaidade, né? Ao poder. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia em atitude de orgulho e superioridade. E aí nós vamos ver agora como é que Jesus principiou o seu apostolado, né? Nessa mesma tarde desse dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na Praça Ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto das águas, né? No céu vibravam harmonias vespertinas, as árvores vizinhas. Ele começa a contar tudo, né? Aí o que acontece? Acontece que Jesus se dirigia de fronte do Tiberíades, na praia, onde tinha bastante pescadores. Ele se aproximou de dois jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. E falou assim: filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Olha que coisa linda. Aí já era Tiago e João, mas eu pulei, porque os primeiros que ele convida é Pedro e André. E Pedro e André, na mesma hora, ele pergunta: quereis ser meus discípulos? Na mesma hora eles estavam escutando a conversa lá de Jesus, né? Na mesma hora eles seguiram, deixaram tudo e seguiram. Mas por que eles seguiram? Porque naquele livrinho que eu falei para vocês agora há pouco, Ave Luz, eles já tinham no seu pensamento a ideia de um chamamento, de um convívio, um convite amoroso e amigo. E depois disso, eles como eles eram pescadores, ele vai na pesca lá no Tiberíades lá. E aí ele vê mais dois, Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista e tinham ouvido na véspera, tomados de emoção, eles tinham visto Jesus e eles saíram correndo ao encontro de Jesus, porque eles já estavam emocionados. Esse é alguém que eu tenho que seguir, entendeu? Aí ele diz assim: mestre, já, né? Acho que é o meu. Não é o meu. Eu pensei que fosse o meu. Aí Jesus chama os outros dois. E ele vai, o que está assim inusitado neles todos, é que Jesus sabe o nome deles, a família que eles pertenciam, porque no fim é filhos de Zebedeu. Zebedeu era o pai, que era, vamos dizer, usado o sobrenome do pai, o nome do pai para ser o sobrenome dos filhos, né? Então, quando a gente começa a ver a responsabilidade
o chamamento que houve nos apóstolos, né? E depois Jesus começa a fazer as curas, chamar atenção e trabalhar. A gente tem mais para frente lá uma historinha chamada o discípulo, né? O novo discípulo, mais ou menos assim chama, o discípulo bom, E o discípulo bom é Zaqueu, que foi outro que foi. E Zaqueu já era um homem, ele era cobrador de impostos, e como cobrador de impostos, ele tinha uma porcentagem nos lucros, né, das viúvas, ele tinha uma porcentagem do espólio, né, das riquezas da família. Então ele era considerado, como até hoje a gente não gosta de pagar imposto, ele era considerado uma pessoa não grata, porque ele tirava dos judeus para mandar para Roma, e Roma não fazia nada de bom, não trazia nada de bom para eles lá. Então, o que acontecia? Acontecia que eles eram, vamos dizer assim, estigmatizados, todos eles, né? Tanto Levi também, ele entrou na coletoria, e Levi era também um cobrador de impostos, mas era da aduana do lugar, né? Então, para entrar na cidade, eles tinham que pagar uma taxa, e essa taxa é que Levi cobrava. Levi era cobrador de impostos nessa taxa, e também era estigmatizado, porque eles achavam que não tinham que pagar nada, né? A cidade era deles, como é que eles tinham que pagar, né? Então, a gente vê que quando ele vê Levi, e Levi mais tarde vem a se chamar Mateus, quando se torna discípulo dele, né? E Levi sabia escrever, logo no começo ele já começou, tudo que Jesus falava, ele passava num pergaminho deles lá, e ele fez todas as escrituras, que a maioria, não sendo João, que foi, gosto, mas o Marcos era sobrinho, parece, se não me engano, de Pedro, uma coisa assim, de um deles lá, ou de Barnabé. Eu sei que já foi assim, de ouvir falar, mas o resto não. Então, aqueles que sabiam escrever, né, copiavam de Mateus e esparramavam entre as pessoas que sabiam ler. Mas quando a gente vê Mateus, por exemplo, Zaqueu, ele era um cobrador de impostos também, mas só que ele era bom. Antes de ser cobrador de impostos, ele era bom. Então, ele morava lá em Jericó, e Jericó é uma cidade pequena, mas era uma cidade assim, de lavradores, de tudo. Então, ele ajudava as pessoas com o que ele ganhava. Na casa dele, por exemplo, os empregados dele, eles eram remunerados, eram bem tratados. Ninguém queria sair da casa de Zaqueu. O Evangelho, aqui na Boa Nova, ele explica direitinho essa questão. E tem o livro Ressurreição e Vida, que eu já fiz uma palestrinha sobre o Zaqueu aqui, ele no plano espiritual, falando que tudo que ele prometeu para Jesus, ele fez. Tudo, ele mudou completamente a sua maneira de ser. E nós também, quando entramos aqui estudar a doutrina espírita com seriedade, a gente muda também. A gente começa a trabalhar o nosso sentimento, começa a morder a língua na hora que a gente quer, né, bater o levou, a gente morde a língua, cala, né? Se alguém está nervoso, eu achei tão bonitinho ontem no Evangelho da Noite, das 10 horas da noite, uma companheira nossa estava falando, bendita doutrina que nos ensina. Escrevi assim, ela falou, ensina mesmo, porque hoje, no meu trabalho, uma pessoa está virada, e eu aprendi a ficar quieta e fazer oração por ela. Aprendi com a doutrina. Olha que bonito, né? Eu falei, mas que coisa mais linda você ver, conhecer, chegar a ver que você está mudando, né? Essa todos nós, ninguém é mais. Quando a gente começa a entrar nessa casa, começa a sentir saudades da casa quando a gente não pode vir, a gente vem, escuta, a gente muda, não tem jeito, muda a nossa maneira de pensar. Eu gosto de lembrar o caso de uma senhora
que chegou perto de mim para conversar, e ela era evangélica. A primeira coisa que ela falou, ela disse para mim assim: Dona Silene, eu sou evangélica. Eu falei: bem-vinda à nossa casa. Aí ela falou que tinha um filho que morava no fundo do quintal dela, numa edícula no fundo do quintal, e que ele era alcoólatra assim, mas demais. E ela tinha 5 filhos, e ele morava lá e não deixava ninguém entrar, porque quando os outros vinham visitar a mãe, a gente ficava com ciúme, sei lá, ela estava alcoolizado, ele punha todo mundo para fora. Eles nem iam visitar, não podiam visitar a mãe. Se a mãe queria ver algum deles, tinha que sair e ir para a casa deles, né? Então, eu falei para ela assim: olha, você não precisa deixar a sua religião. A gente, como é espírita, a gente não pode obrigar ninguém a mudar. Ela estava certa na religião dela, mas falaram para ela: você vai lá, que eles vão te ajudar, ele vai melhorar. Então, ela veio. Olha o esforço que ela deve ter feito, escondidinha, para vir entrar aqui na casa espírita, né? Onde geralmente os pastores são contra e falam. Não são todos, mas existe uma certa resistência. Então ela veio escondidinha, sentou ali na primeira cadeira, foi antes da pandemia, já faz uns anos, e eu sentei na segunda e fiquei conversando com ela. E aí eu falei assim: olha, você vem, você escuta. Peguei o nome, pus nas nossas reuniões mediúnicas o nome dela. Falei para ela colocar o nome dele, o endereço nos nossos livros aqui de oração da casa. E falei para ela ensinei ela a fazer evangelho no lar. Falei: você vai fazer evangelho no lar, você vai ver como vai melhorar. Traz Jesus para a tua casa. Você não precisa fazer o evangelho no lar com o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai pegar um Novo Testamento e vai ler. Leu uma vez, não entendeu. Lê a segunda vez. Eu uma vez peguei um pedacinho do Evangelho que eu não entendia na minha Bíblia lá de casa. Eu tive que ler 10 vezes. Na 10ª vez deu um estalo na minha cabeça e eu entendi o que era a lição. Falei: então, ensinei ela direitinho a fazer o Evangelho no lar. Daí 2 meses ela falou assim: Dona Silene, as coisas lá em casa estão melhorando, graças a Deus. Os outros irmãos já estão podendo visitar, ele está bebendo bem menos e tal. Aí depois, mais uns meses, ela não voltou mais. Foi. Mas ela saiu daqui com a lição, com algo que eu falei para ela: você não precisa sair da tua igreja. Aquilo que você escutar aqui, você achar, raciocinando, que é correto, você aplica na sua casa. Falei, né? E ela deve estar fazendo, olha, eu espero que ela esteja fazendo isso daí. Então a doutrina, a gente estudando a doutrina, a gente aprende a se comportar dentro das leis divinas. Todos nós temos 2 caminhos, né? Você tem o caminho das curvas, dos erros, aquele caminho que a gente sofre mais, e tem o caminho do amor, o caminho de Deus, o caminho do correto, da consciência tranquila, né? Do bem, o caminho do bem. Então vamos vibrar, vamos orar, vamos trabalhar como sempre fazemos, né? De pensar em Deus, de trabalhar o nosso coração pensando em Jesus. Nós vamos agora, antes de começarmos o nosso passo, nós vamos fechar os olhos. Então vamos fechando o olho, para que não desperte a atenção. Vamos prestar atenção na respiração nossa, calmamente respirando, nas batidas do nosso coração. Esquecer qualquer movimento, qualquer preocupação nossa que esteja lá fora. Nós vamos agora prestar atenção aqui, no nosso coração, na nossa respiração, encontrando o equilíbrio físico, moral, para agradecer a Deus
a oportunidade de estarmos juntos nesta casa de amor, para agradecer a Jesus. A gente veio fazer prece, buscar apoio, buscar ajuda. Então, Jesus, que cada um de nós possa se colocar na sala de paz, em prece, em pensamento positivo, fazendo uma imagem, pode ser de um vaso de flor, pode ser de um lago, uma árvore, a gente sentado numa raiz da árvore, pode ser a figura amorosa e amiga do Senhor Jesus, pode ser o que quisermos, mas desde que a gente possa ficar firme nesse pensamento, nessa imagem, para podermos captar de todo o coração todos os eflúvios salutares que a espiritualidade maior, através do passe, direciona para todos nós. Muitas vezes eles dissipam os eflúvios negativos, que são eflúvios escuros, acinzentados, uma fumaça escura, que se aloja em determinados pontos do nosso campo espiritual, antes mesmo de atingir o corpo físico. Então, que a gente possa agradecer do fundo da nossa alma todo esse trabalho dessa espiritualidade amiga, que é dirigida pelo nosso querido irmão, o espírito número 1 do Brasil, Caio Barchutel, que é o mentor espiritual da nossa casa. A ele a nossa gratidão, a mãezinha, o paizinho, a nossa gratidão por encontrarmos este lugar onde eles também foram abraçados por esse espírito de escola, o espírita número 1 do Brasil. Nós vamos então, nesse instante, agradecidos, a gratidão eterna a Deus, nosso Pai, nos posicionarmos para recebermos o passe, continuando nessa vibração de calma, de tranquilidade, para que a gente possa absorver tudo aquilo que a espiritualidade maior quer nos oferecer nesta casa de amor. Paz e luz a todos. Estamos chegando ao término dos trabalhos da quarta-feira à tarde. Só nos resta agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, carinho, ternura, amor para toda a criação. A Jesus, nosso divino e amado Mestre, aos bons espíritos, meus amigos, nos guarda. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, estudando o Evangelho, recebendo essas vibrações de paz, de amor, de equilíbrio, de harmonia, de saúde, de alegria. Agradecemos a Silene por preparar a mensagem para nós, pedimos por ela e todos os seus familiares, pedimos pelos médicos, trabalhadores da casa, e todos os trabalhadores da Seara de Jesus, que possa haver perseverança até o final. Pedir por todos que aqui estiveram, nossa gratidão, por trazer sua vibração de carinho, de amor, de equilíbrio. Se nos permite, já pedimos também por toda a humanidade, indistintamente, por toda também. Essa humanidade sofrida, que ainda não aprendeu as leis divinas, as seguidas. Mas agradecemos, Senhor, por estar ao nosso lado, nos amparando, nos sustentando, e que possamos estar em sintonia com o Senhor, recebendo sempre essas vibrações. E para encerrar, Senhor, nós repetimos a prece que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita, Senhor, a Tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas,
Na medida em que nós perdoamos quem nos tem ofendido, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal.